Olá, meu nome é Jay Caleb, venho por meio deste vídeo falar um pouco sobre o conteúdo da disciplina e mostrar um pouco sobre os meus conhecimentos da matéria. Então é isso, fica com o vídeo. Bom, primeiramente eu vou falar sobre mim, né? Meu Deus do céu, piada bosta. Sobre os joins. Então, eu vou falar sobre os joins, onde nós temos o inner join, o left join e o right join. Então, inicialmente falando sobre o inner join, é basicamente uma interseção onde vai pegar os dados da tabela e relacionar com os dados preenchidos. Para ficar mais claro, aqui nós temos duas tabelas, a tabela 1, que é a tabela da esquerda, e a tabela 2. Quando utilizamos o inner join, basicamente há uma interseção na qual utiliza-se os dados das tabelas, certo? E junta uma com as outras, assim relacionando apenas os dados preenchidos. Aqui nós temos dois exemplos, no qual eu utilizei a tabela psicólogo, como a tabela da esquerda, e a tabela especialidade. Com isso eu vou utilizar o inner join para fazer a junção dos dados das duas tabelas. E como podemos ver, esse é o resultado. Bom, agora falando um pouco sobre o left join, que basicamente funciona como uma junção também, porém preserva-se os dados da tabela da esquerda. Então agora eu vou falar um pouco sobre o left join. Igualmente com o exemplo anterior, eu vou utilizar a tabela psicólogo, porém, diferentemente da tabela que utilizamos no inner join, agora eu vou utilizar a tabela de atendimentos, para ficar mais claro e compreensível o exemplo aqui. Como eu já disse, o left join basicamente é uma junção na qual preserva-se todos os dados da tabela da esquerda. Como assim tabela da esquerda? Bom, está aqui uma parte do código e basicamente conseguimos representar qual seria a coluna da esquerda e a coluna da direita. Quando utilizamos o left join, todos os dados da coluna da esquerda são preservados. Assim, independentemente de ter algum dado ou não, ele será mostrado no seu resultado final. Continuando com o exemplo, nós temos aqui onde utilizamos a tabela psicólogo e a tabela atendimento. Com isso, quando utilizamos o left join, o resultado é esse. Mesmo que tenha dados nulos ali quando vemos em quantidade de atendimentos, o resultado é mostrado. Bom, falando agora sobre o right join. Funciona basicamente da mesma maneira que o left join, porém, ao invés de preservar os dados da esquerda, irá preservar os dados da direita. Eu vou utilizar o mesmo exemplo do left join, porém, agora aplicando o right join. Perceba a diferença, que não mostra mais aqueles dados que eram nulos, certo? Por que isso acontece? Basicamente, porque esses dados nulos não constam na tabela de atendimento e justamente por isso não aparece no resultado final. Falando agora sobre o group by, que se você for traduzir é bem intuitivo o nome, certo? Que serve basicamente para agrupar os dados. Como assim agrupar? Ele vai repartir, certo? Ele vai fazer um repartimento de alguns dados do seu banco, e esse repartimento só é possível com o group by. Para ficar mais claro o que eu estou falando, eu vou deixar aqui agora um exemplo que é mais fácil de perceber qual a função do group by. Perceba que só é possível todo esse repartimento, certo? Essa divisão de números por cada funcionário graças ao group by. Caso eu não utilize o group by, como ficaria? Bom, tá aí outro exemplo. Tá, mas agora, onde eu vou usar esse group by?
O grupo by ele é utilizado juntamente com as funções de agregação. Essas, né, que são responsáveis justamente por algumas funções específicas dentro do seu código SQL. Agora, por último e definitivamente não menos importante, eu vou falar sobre as views, né? Que o nome também é bem intuitivo, que nada mais é do que visões, né? Visão. Então, para que servem essas views? Bom, a visão, certo? Como o nome diz, basicamente facilita, ou seja, deixa uma visão muito mais limpa dos dados que você quer retornar do seu banco, certo? Tá aqui um exemplo de como ele é implementado e toda a estrutura da view. Com isso fica bem perceptível a utilidade das views em uma implementação de banco de dados. E agora veja que é possível utilizar essa view como se fosse uma tabela virtual, digamos assim. Bom, este foi o meu vídeo, espero que tenha gostado. E é isso, né? Obrigado pela atenção.